A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O FRN discute orçamento com o Ministério da Educação. Fórum Nacional de Educação entrega ao MEC documento final da CONAI 2024. Senado aprova a sessão temática para debater o Plano Nacional de Educação. Adurne Sindicato recebe Eduardo Suplicy na retomada do projeto Na Trilha da Democracia. Congresso sobre envelhecimento saudável recebe resumos. Alerta aos docentes, Adurne Sindicato não cobra pagamento antecipado para executar ações judiciais. Projeto incentiva desenvolvimento regional no Seridó. Sint-RN convoca trabalhadoras em educação para uma marcha em Natal. Adurne Sindicato reforça seu compromisso, 8 de março, pela vida das mulheres. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na última quarta-feira, dia 6, o reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, cumpriu agenda no Ministério da Educação em Brasília. Na ocasião, juntamente com outros representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o gestor foi recebido pelo ministro Camilo Santana, que se comprometeu a retomar a composição orçamentária das instituições federais de ensino superior. A UFRN teve um orçamento discricionário aprovado na Lei Orçamentária Anual para esse ano de 2024, menor que aquele do ano de 2023. A diretoria da ANDIFES, que é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, teve uma audiência com o ministro Camilo Santana e, na ocasião, o ministro se comprometeu a recompor aquele orçamento encaminhado no projeto de lei orçamentária anual ao Congresso e trabalhar juntamente com a associação no sentido de haver uma suplementação que possibilite efetivamente a recomposição do orçamento das universidades federais. Educação em pauta. O Fórum Nacional de Educação entregou em mãos ao ministro Camilo Santana o documento final da Conferência Nacional de Educação. Heleno Araújo, presidente da CNTE e coordenador do Fundo Nacional de Educação, destaca que o documento é fruto do trabalho de delegados e delegadas que participaram da etapa nacional da CONAI 2024 e servirá como base para o MEC elaborar o projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Esta semana, o Fórum Nacional de Educação fez a entrega oficial do documento final da CONAI 2024, que é a Conferência Nacional de Educação, que realizou mais de 1.300 conferências em todo o Brasil, envolvendo 4.337 municípios. O documento referência recebeu 8.651 emendas, se tornando o documento base que foi apreciado na etapa nacional da CONAI nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2024, aqui em Brasília. Da decisão que tomamos de encaminhar propostas para a elaboração do novo Plano Nacional da Educação para o período 2024-2034, este documento final da CONAI é a base, é a referência para a elaboração desse novo projeto de lei do Plano Nacional da Educação. Essas foram as palavras também do ministro Camilo Santana na abertura do nosso evento. E o nosso documento traz fortes contribuições para esse processo. Primeiro, traz uma visão sistêmica da educação. Nós temos propostas que são pensadas desde a creche até a pós-graduação, numa visão ampla de educação. Por isso, o documento afirma que não é possível trabalhar com leis específicas, por exemplo, só para o ensino médio.
O ensino médio é uma das etapas de toda a educação do nosso país e tem que ser pensado desde o atendimento da demanda por creche, que está em torno de 65% em nosso país, do acesso à educação de quase 2 milhões de pessoas entre 4 e 17 anos de idade que estão fora da escola, de garantir a permanência dos estudantes na educação básica para concluir os seus estudos e também trazer os 72 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. E a educação de jovens, adultos e idosos tem que ser um instrumento importante nessa busca dessas pessoas para concluir a educação básica. E o nosso documento faz referência a esse processo, pensando na educação básica, profissional e superior, com propostas de fortalecimento da educação pública, de regulamentação da educação privada, de garantir parâmetros para a educação à distância, apontando um percentual de financiamento do PIB, do Produto Interno Bruto necessário, tendo como referência para a educação básica o custo aluno-qualidade e a criação de um fundo para o investimento na educação superior e profissional. Ainda falando sobre o PNE, o Senado fará uma sessão temática para discutir o Plano Nacional de Educação. O requerimento para a sessão foi aprovado na última terça-feira em plenário. A intenção é fazer um balanço do plano atual, cuja vigência se encerra em junho deste ano. A sessão ainda será marcada. O requerimento para a sessão de debates foi apresentado pelos senadores Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. No pedido, eles lembram que o atual PNE traz 10 diretrizes e 20 metas para a educação durante o decênio 2014-2024. Na mesma sessão, o Senado aprovou um requerimento que pede a realização de uma sessão especial para comemorar o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro no Brasil. A data sugerida para a sessão, 14 de outubro, ainda precisa ser confirmada pela Secretaria-Geral da Mesa. Agenda da Educação. Dilma Rousseff, Eduardo Boff, Flávio Dino, Paulo Henrique Amorim, Guilherme Estrela. Alguns dos importantes nomes que já participaram do Na Trilha da Democracia. O projeto foi suspenso em 2019 e está voltando exatamente no mês em que o golpe civil-militar brasileiro completa 60 anos. Para a edição de retomada, o Adurne Sindicato recebe o economista, professor e deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, fala com entusiasmo sobre o retorno do projeto. Hoje é o último dia de inscrições para o nosso projeto Na Trilha da Democracia. É um evento histórico que trouxe já grandes ícones e autoridades em diversas áreas da política, da saúde, desenvolvimento, da ciência e tecnologia aqui para a nossa UFRN. E agora estamos retomando o projeto com a presença do Eduardo Suplicy. Fica o convite para professoras, professores, estudantes, para o público em geral, porque os ingressos agora estão liberados para todas as pessoas que queiram dentro do site do Adurne Sindicato. Basta acessar o site do Adurne, existe uma ficha de inscrição em que a pessoa vai lá, se inscreve, coloca os seus dados básicos, telefone de contato, e-mail, e já fica garantida a sua participação nessa atividade que é histórica. Nós estamos com uma expectativa muito boa da participação do Eduardo Suplicy pelo acúmulo que ele tem de histórias de militância política e para o desenvolvimento do nosso país. Então, fica mais uma vez o convite para você que está nos ouvindo a se somar a esse evento que nós vamos ter no dia 14 de março no auditório da reitoria da nossa UFRN. Jornal da Educação. Extra Classe. O envelhecimento é um triunfo do desenvolvimento. O aumento da longevidade é uma grande conquista da humanidade
que ocorre devido às melhorias na nutrição, nas condições sanitárias, nos avanços da medicina, nos cuidados com a saúde, no ensino e no bem-estar econômico. Nesse sentido, segue aberto o período de submissão de trabalhos para o Congresso Brasileiro sobre Envelhecimento Ativo e Saudável e o 17º Seminário Internacional de Atividade Física para a Terceira Idade. A professora Tamires Carneiro, diretora do Instituto do Envelhecer e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN, esclarece que o rápido envelhecimento da população também mostra desafios importantes. A gente tem presenciado mundialmente esse evento inédito na história da humanidade, que é um grande envelhecimento da população mundial, não é? Que já vem acontecendo há alguns séculos nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, países da América Latina e do Caribe. A gente tem notado que esse envelhecimento ocorreu tardiamente, mas de forma muito acelerada, né? O que demanda um desafio maior para nos organizarmos para isso. Então, na América Latina e no Caribe, em 2020, estima-se que 8% da população era idosa, com mais de 65 anos, foi o valor estabelecido. Em 2050, esse número atingirá 30% das pessoas, ou seja, aumentará de 8% para 30% em 30 anos. No Brasil, a gente observa que esse processo é ainda mais acelerado. No último censo, que tivemos em 2022, foram encontrados mais de 32 milhões de pessoas idosas, né, com 60 anos ou mais, que é a idade da pessoa idosa no Brasil, o que corresponde a 15,6% na população. Se a gente olhar para 10 anos atrás, o censo de 2010, esse percentual era de 10,8%. Então, em apenas 10 anos, a gente passou de 10,8% a 15,6% de pessoas idosas. E estima-se também que, em poucas décadas, esse número já ultrapassará 1/3 da população brasileira será de pessoas idosas. O que, pela primeira vez na história do Brasil, da humanidade, né, a gente tem esse percentual tão relevante de pessoas idosas. Essa mudança tão grande na composição da população, que sempre foi muito jovem, né? Se a gente olha para a geração dos nossos avós, bisavós e daí para trás, sempre a população foi muito jovem. A gente tinha famílias com muitos filhos, não é? Era em média 6 filhos por mulher, majoritariamente rurais. Infelizmente, a mortalidade era muito alta, especialmente a mortalidade infantil, né? Muitas crianças de até 1 ano de idade morriam. E com isso, a população se mantinha jovem. Hoje, a gente já tem outro cenário. As famílias, cada vez menos filhos, né? A gente já tem 1,7 filhos por mulher, já menos de 2. E com o avanço das tecnologias, da saúde, dos cuidados em geral, a gente tem atingido a longevidade, né? Então, a gente já está aí com mais de 77 anos a expectativa de vida, em comparação à geração dos nossos avós ali, que era de apenas 45 anos. Então, com isso, a gente conquistou esse troféu, né, que é a longevidade, mas que demanda realmente uma grande organização da sociedade diante dessa nova composição. Então, a gente tem diferentes demandas para a previdência, para assistência social, para a educação, para a saúde, não é? A gente tem envelhecido, mas a gente também tem envelhecido com mais problemas de saúde, hipertensão, diabetes, Parkinson, Alzheimer, entre outras condições que demandam cuidado de saúde de longo prazo, a um custo maior, né, com medicamento, com atenção de profissionais, com cuidado no dia a dia mesmo, em casa. E então tudo isso exige que a gente pense, planeje, né, essa nossa organização enquanto sociedade para realmente que a gente possa envelhecer bem, né? Pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde, não é, na sua Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu essa missão de pensarmos o envelhecimento ativo e saudável até 2030 nos países da América Latina e no Caribe, para realmente conseguirmos envelhecer bem. E nessa perspectiva,
Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizaremos um congresso entre os dias 23 a 25 de maio de 2024, chamado COMBEAS e CIAFT, o Congresso Brasileiro sobre Envelhecimento Ativo e Saudável, que ocorrerá paralelamente ao Seminário Internacional de Atividade Física para a Terceira Idade, que já é um evento tradicional, será sua 16ª edição, né, e ocorrerá dessa vez em Natal, onde a gente vai reunir diversos especialistas, pesquisadores, professores, para discutir essa temática do envelhecimento, né, como envelhecermos de forma ativa e saudável, como pensarmos enquanto sociedade, para que realmente a gente consiga, então, que esse troféu que a gente está conquistando, que é a longevidade, seja realmente algo benéfico, né, a todos, que a gente consiga chegar a essa longevidade bem, de forma ativa e saudável. E aguardo vocês no nosso evento, inscreva-se. Só reforçando, o Congresso Brasileiro sobre Envelhecimento Ativo e Saudável e o 17º Seminário Internacional de Atividade Física para a Terceira Idade ocorrem de forma integrada no período de 23 a 25 de maio. As submissões podem ser feitas até 31 de março. As normas estão disponíveis no SIG Eventos. O telefone para mais informações é o 992240082. Vou repetir, 992240082. Depois do intervalo, alerta aos docentes. A Adurni Sindicato não cobra pagamento antecipado para executar ações judiciais. Projeto incentiva desenvolvimento regional no Seridó. E ainda, Cintia RN convoca trabalhadoras em educação para uma marcha em Natal. A Adurni Sindicato reforça seu compromisso, 8 de março, pela vida das mulheres. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Aqui vai um importante alerta aos docentes associados do Adurni Sindicato. A entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial em execução. Fique atento. O advogado Matheus Ferreira, da assessoria jurídica do Adurni, fala sobre os cuidados a serem tomados por todos os professores e professoras para que não sejam vítimas de golpes. Nosso contato com vocês hoje, essa mensagem, é para fazer um alerta sobre várias tentativas de golpe que estão sendo reportadas para a gente lá no escritório e no sindicato também, tá? Essas tentativas de golpe, via de regra, estão acontecendo no seguinte formato. As pessoas ligam, se passam por pessoas do escritório, fazem contato com nossos clientes, passam a falsa informação de que existe algum valor para ser recebido, algum valor para ser liberado, referente a alguma ação judicial, no que vão envolvendo aquelas pessoas naquela expectativa de se receber algum montante, que geralmente são montantes altos que eles indicam. Elas falam que existe a necessidade de pagamento de algum tipo de taxa, de algum tipo de custa, para poder haver a liberação daquele dinheiro. Inicialmente, o que a gente precisa informar é que não existe, juridicamente falando, nenhum tipo de taxa a ser paga antecipadamente para que se possa promover o recebimento de nenhum valor.
Então não existe taxa para liberação de alvará de pagamento, não existe taxa para liberação do pagamento de precatórios e não existe taxa para liberação de pagamento de RPV. Ato contínuo, é interessante reforçar que é sempre interessante que se busque o auxílio do escritório que está lhe acompanhando através das pessoas, dos seus advogados, e também que se busque diretamente uma informação no sindicato para se saber se aquela informação é real. As tentativas de golpe, elas vêm aumentando muito a cada dia, isso vem causando uma preocupação muito grande na gente e a gente está à total disposição das pessoas para poder analisar, verificar e dar a orientação correta para que ninguém acabe tomando nenhum tipo de prejuízo. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 3211 9236 ou o WhatsApp 84 99119 6461. Jornal da Educação. Extra Classe. Ampliar as atividades nos pilares de ensino, pesquisa e extensão com a comunidade da região seridoense. Esse é o objetivo do projeto Museu do Seridó, um patrimônio cultural impulsionando o desenvolvimento regional, coordenado pela professora Ana Cláudia Nobre, diretora do Museu do Seridó. Olá, Edinaldo, é um prazer falar com você e com seu público, trazendo notícias do Museu do Seridó. Neste ano, a equipe do museu teve a grata satisfação de ter um projeto de extensão aprovado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse projeto tem como objetivo valorizar a cultura e, com isso, impulsionar o desenvolvimento regional. A extensão é um dos pilares da educação universitária que tem como características básicas o protagonismo do aluno e também a aproximação entre a universidade e seu público externo, de forma que as soluções sejam construídas de forma colaborativa entre a universidade e a sociedade. Fomos contemplados com ações em 4 áreas técnicas do museu. Na museologia, nós vamos dar continuidade ao belíssimo trabalho da gestão anterior de cuidado com o riquíssimo acervo que preserva a história e a cultura do Seridó. Na área de educação, vamos estreitar laços com escolas, levando informação e cultura seridoense para os alunos. Na arqueologia, que é uma área nova para o museu, nós vamos convidar especialistas para produzir lives, vídeos e outros materiais para difundir essa temática. E na memória, por meio do professor Rogério, que é o vice-diretor do Centro de Ensino Superior do Seridó, nós vamos firmar uma parceria com o Memorial do Padre Tércio, para auxiliar na documentação do material disponível e finalizar com uma grande exposição no segundo semestre desse ano. Então, por meio dessas ações, nós esperamos contribuir com a valorização da cultura seridoense. E, em linhas gerais, essa é a minha mensagem e eu me coloco à disposição de você e do seu público para outras informações. Um forte abraço a todos. Agenda da Educação. O SINT-RN convoca as trabalhadoras em educação a participar da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Neste ano, o 8 de março, em Natal, será marcado por uma marcha em defesa da vida das mulheres, como explica a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, um dia em que as feministas de todo o Brasil chamam a atenção para as mais diversas formas de conflitos existentes na sociedade, uma sociedade que se traduz pelo seu machismo estrutural, e isso revela o quanto esse 8 de março é importante para que nós mulheres consigamos passar a mensagem sobre a misoginia, a violência doméstica, sobre a violência no trabalho, enfim, todas as formas de violência. E aproveitando esse momento, quero fazer um convite a todas as mulheres para, a partir das 14h30, concentração em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Rio Branco. A gente vai marchar, vai denunciar e vai reivindicar as pautas das mulheres.
O Adurni Sindicato reforça sua luta pela vida das mulheres, destaca a relevância em trazer essa pauta ao debate público e reitera o convite às professoras e professores da UFRN a se somarem a esse ato que acontece logo mais às 14h30, com caminhada pelas ruas do centro de Natal e concentração inicial na calçada do Banco do Brasil da Avenida Rio Branco. Nesse sentido, você acompanha agora uma reportagem de Rebeca Oliveira abordando o assédio e violência contra a mulher no ambiente acadêmico. Situações que incluem episódios que vão desde comentários constrangedores de cunho sexual, desqualificação intelectual, até perseguições. A violência e o assédio contra a mulher no ambiente universitário dificilmente ocorre com um estardalhaço. É uma violência e um assédio que ocorrem de maneira pulverizada, cotidiana, muitas vezes dita em voz baixa, num ambiente privado ou frente a um público sabidamente condescendente. Esse é o relato de Juliana Teixeira Souza, docente na UFRN desde 2010. Juliana leciona no Departamento de História, é doutora na área, atua frente a alguns projetos de pesquisa na instituição e desempenha o papel de mãe de 4 filhos. Sua reflexão para este 8 de março dá visibilidade a uma relevante problemática: os impactos da violência e do assédio à saúde mental das professoras. A vice-presidenta do Adurni Sindicato e professora Isaura Brandão reforça que o adoecimento psíquico é uma pauta que precisa ser trazida para o debate neste dia, tendo em vista o crescimento dos casos de afastamento por este motivo na UFRN. A dirigente enfatiza: nós não podemos admitir que isto sejam apenas números ou estatísticas que a gente tem acesso. Então a Adurni continua aqui na luta em prol da vida das mulheres. A tristeza, exaustão, ansiedade e sensação de desprazer são inclusive sintomas que pressupõem algum adoecimento mental, causados por vezes através do acúmulo de papéis sociais atribuídos historicamente. A psicóloga e professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, Ana Caline, explica que nesses casos é importante procurar uma rede de suporte social, evitar a condição de isolamento ou sobrecarga de tarefas e buscar atenção profissional. Ana Caline salienta quais as medidas que a universidade pode adotar na condição de enfrentamento a essa problemática. Políticas institucionais promotoras de igualdade de gênero e proteção das mulheres são essenciais. Políticas institucionais relacionadas à maternidade, ao suporte do cuidado, em relação a outros membros da família, como os filhos, que muitas vezes as mulheres ficam nessa sobrecarga. Políticas institucionais que permitam uma equidade e que as mulheres estejam em igualdade de condições em relação aos homens em contexto institucional, para que elas possam desempenhar bem e serem valorizadas no desempenho de suas funções internas. Criado a partir de uma luta histórica por condições melhores de trabalho e pelo fim do machismo e da violência, o 8 de março não é uma data para comemorações ou homenagens simbólicas. A professora de História, Juliana Teixeira, defende: não queremos bombons, não queremos flores, queremos respeito e qualidade de vida. O Adurni Sindicato reforça sua luta pela vida das mulheres, destaca a relevância em trazer essa pauta ao debate público e reitera o convite às professoras e professores da UFRN a se somarem ao ato que acontece nesta sexta-feira 8, com caminhada pelas ruas do centro de Natal, a partir das 15 horas, na calçada do Banco do Brasil, localizado na Avenida Rio Branco. Saiba mais sobre o ato no site www.adurni.org.br. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais.
Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.